Eu quero mandar, antes de mais nada, um abraço aqui pro pessoal que já está com a gente aí, que a gente está sabendo. Nós temos a Adriele Balbino, nós temos a Raquel Balbi, nós temos a Vânia Maria, nós temos a nossa irmã Margarida. Você que ainda não mandou uma mensagem pra gente, que está acompanhando a nossa programação, que Deus te abençoe. Você que mesmo não se manifestando, está acompanhando a nossa programação de 11 horas todas as sextas-feiras. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa falar com você profundamente com essa ministração. Eu vou trazer de volta essa palavra, porque eu acho que ela é muito, muito atual. Vai parecer, né, que eu estou falando do presente, mas isso que eu vou ministrar aqui rapidamente, só relembrando, eu já falei um pouco tempo atrás aí sobre isso. A gente está muito preocupado, porque assim, quem é cristão, né, você que entregou a sua vida para Jesus, ontem nós estávamos ministrando ali no Morro de Jesus, um abraço aí para o Robert da Malena, que tá ligado também, já mandou uma mensagem aqui, que tá ligado com a gente ali no Morro do Timbira. Deus te abençoe. Hoje, Robert, tem estudo às 22 horas. Quero lembrar aqui, para você que faz parte da Escola de Profetas, nós estamos retomando hoje, às 22 horas, o nosso estudo de Escola de Profetas, que é na minha residência. Então, um abraço aí, Robert, só para te lembrar, tá? Tem escola hoje. Então, como eu estava falando, para quem já teve um encontro real com Cristo, para você que é meu irmão em Cristo, você que além de criatura de Deus, né, também agora é filho de Deus, gerado em Cristo por causa do reconhecimento, do arrependimento, reconhecer que é pecador e que só em Cristo temos novamente a comunhão com Deus. Para você é mais fácil ver quem é honesto ser perseguido. É muito mais fácil, porque a Bíblia já vem falando sobre isso. E nos finais do tempo nós teríamos muitas coisas, e essa seria uma das coisas que aconteceria. O próprio Jesus disse que por amor do nome dele, quem fosse perseguido, caluniado, injuriado, dissesse alguma mentira a respeito dele, ele seria bem-aventurado, ou seja, seria muito feliz, muito feliz. Um abraço também para nossa irmã Bruna Melo e também a nossa irmã Nilda Guedes, que está acompanhando a gente, né, bem mais longe um pouquinho, né, no Rio de Janeiro, por essa programação. E também para nossa irmã que mandou mensagem para a gente agora aqui. Então, voltando a falar, para quem já está com Cristo é uma coisa normal, mas é muito difícil para quem ainda não teve um relacionamento, não tem um relacionamento direto, íntimo com Deus através da palavra, entender como é isso. Quem é honesto é perseguido. Isaías 59, versículo 12, 16, 18, 20, que são os versículos que a gente quer falar aqui. O versículo 12 é o seguinte: temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Então tudo começa, primeiro, porque a humanidade se afastou de Deus, rejeitou o projeto de Deus. E eu gosto de lembrar que quando estávamos no Éden, representados por Adão e por Eva, não havia nenhum desse tipo de pecado. Não havia, não tinha. O homem estava em perfeita comunhão com Deus, e então não havia injustiça, não havia imoralidade, não havia violência, entende? Não havia nenhum problema nesse nível de pecado, de transgressão, de desobediência. Adão e Eva viviam em plena harmonia com a vontade de Deus, até que resolveram, né, não que eles tenham entendido isso, mas resolveram, ludibriados que foram, enganados que foram, né, seduzidos que foram, persuadidos que foram, iludidos que foram, resolveram abandonar o plano inicial de Deus e atender a um chamado do inimigo, do diabo, um chamado do mundo, do sistema, né, que ele já queria implantar. E infelizmente eles caíram, se afastaram, e a partir desse momento então entra todas
as sequências, né, de pecado que nós vimos ali, que são as obras da carne, em Gálatas capítulo 5. Mas aqui no versículo 12 ele já começa revelando pra gente por que quem é honesto é perseguido. Houve pecado, né, o homem caiu e o que é certo não é mais certo. Isso, né? Ai daquele que diz que aquilo que é certo é errado e que aquilo que é errado é certo. No próprio livro de Isaías nós temos isso. Versículo 13: não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. Nós estamos falando do povo de Israel no livro de Isaías, capítulo 59, agora estamos no versículo 13. Isso é o que o povo estava confessando lá atrás. Versículo 14, olha o que eles confessam: a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. Olha bem, eu estou repetindo, estou trabalhando o mesmo texto que talvez 1 mês ou 2 meses atrás nós trouxemos aqui. Porque uma realidade antiga, né? Uma realidade antiga que é muito atual. Parece que é uma notícia do jornal de ontem ou de hoje, uma reportagem, uma manchete do jornal de hoje. Olha o que o povo está confessando: a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. Ou seja, quem deveria estar cometendo justiça está cometendo injustiça. Ou seja, há uma impunidade muito grande. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Olha bem, a verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Esconderam a verdade, camuflaram a verdade, né? Se a gente analisar, parece que é manchete de hoje: o Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Nós não estamos falando de outra coisa senão de pecados, de erros. E a igreja do Senhor foi chamada para combater o pecado. Não é combater pessoas, não é combater outra coisa a não ser pecado. Então estou falando aqui as manchetes que estavam nos jornais há mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, e que parecem manchete de jornal de hoje pela manhã. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu. E por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos e povos de países distantes receberão o que merecem. O Senhor diz: eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz: eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. Aqui uma história entre Israel e Deus, que estava acontecendo há mais de 2.500 anos atrás, e o profeta vai narrar, e isso vai passar de geração em geração e chega até nós. Mas parece que essa notícia, pelo menos até o versículo de número 16, ou melhor, versículo de número 15, parece que é atual. E do 16 em diante é o futuro, é o que reserva, é a promessa de Deus para os remanescentes, é a promessa de Deus para aqueles que se arrependerem. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que a situação que aconteceu com Israel lá atrás só foi mudada porque o povo reconheceu. Do 12 ao 14, ao 15, o povo reconhece. Do versículo 12 até o versículo 14, o povo reconhece que o que está acontecendo com ele é culpa deles por terem se afastado, por ter se desviado, por ter ignorado a palavra de Deus. No versículo 15, Deus revela o seu desgosto, a sua indignação, porque a verdade desapareceu. A verdade sumiu, e o que se anuncia, principalmente, né, nas emissoras, né, se fosse nos dias atuais lá, se lá já estivesse, o que se anuncia nas redes sociais é somente, olha bem, mentiras. E há uma perseguição aos que são honestos. Eles são
né, perseguidos, tratados de forma indiferente, são cruelmente, muitas das vezes, tratados e de forma desprezível tratada na sociedade. Isso aconteceu lá. E agora eu estou trazendo para vocês que hoje há essa realidade. E é no mundo inteiro, mas vamos falar do nosso país, vamos falar da nossa cidade, vamos falar de onde nós estamos. Essa realidade, parece que isso é notícia do jornal de hoje de manhã. E nós observamos que o Senhor aqui, nós não estamos trazendo aqui uma palavra de condenação, nós estamos trazendo uma palavra de alerta. Se nós estamos vivendo uma situação desse jeito é porque nós pecamos, nos afastamos de Deus, nós ignoramos os preceitos de Deus, o ensino de Deus. E esse Deus prometeu no passado e fez, e promete agora novamente castigar. Olha bem, está escrito aqui. Ele diz, o Senhor dará a cada um castigo que merece, versículo 18, na sua ira castigará os seus inimigos e todos aqueles que praticam tal coisa, que são cúmplices, que são coniventes, que permitem, que são omissos, que não se manifestam. Nós estamos aqui nessa manhã do dia 5 de julho manifestando o nosso repúdio a toda esse desprezo à palavra de Deus, essa desobediência à palavra de Deus, a essa maneira errada que nós estamos nos comportando, a injustiça, a impunidade, a verdade que não é aceita, os honestos que são perseguidos, as pessoas que sofrem, né, por conta de buscarem a verdade, se interessarem por transparência. Nós estamos aqui ministrando e chamando a atenção. Todos vocês que estão envolvidos nesse tipo de coisa, de forma direta ou indireta, o Senhor diz que se houver arrependimento, olha bem, o Senhor diz, eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. Na verdade, o que está escrito aqui é uma atual realidade antiga. Enquanto estamos em busca do encontro nos ares, à nossa volta toda essa situação de injustiça, desonestidade, a verdade desaparecendo, a verdade sendo encoberta, não podemos desistir de fazer o bem, de anunciar a verdade de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos arrependermos de cumplicidade, omissão, covardia, timidez, medo, conivência e alertarmos os que estiverem ao nosso alcance para o arrependimento, pois o Senhor castigará em breve os que não se arrependerem. Há uma necessidade urgente de nós não só nos preocuparmos com os problemas diários que nós temos, sendo crente, sendo cristão, mas de alertarmos a população do risco que estão correndo de a qualquer instante o Senhor derramar o cálice da sua ira sobre as pessoas. E nós que estamos em Cristo, precisamos entender que o que está acontecendo é fruto de pecado e que o Senhor, principalmente em Mateus 24, revela todas essas coisas de forma categórica, que no final dos tempos isso aconteceria, mas aqueles que perseverassem em Cristo seriam salvos. Olha bem, é interessante entender que nós estamos dizendo para as pessoas que o sol da justiça ainda está aqui. O sol da justiça é quem? É Deus. Jesus Cristo é o sol da justiça. E no meio a tanta injustiça, a tanta impunidade, em meio a tanta liberação, nós estamos vendo claramente, né, agora a liberação das drogas, estamos vendo claramente agora a tentativa de liberação de aborto, inclusive com 8 meses. Nós estamos vendo que o que está acontecendo à nossa volta, só mesmo o sol da justiça, só a justiça de Deus pode operar. E ela está aqui por pouco tempo, mas ainda está, a porta da graça está aberta. E o sol da justiça ainda está perdoando os injustos que se arrependerem. Arrependam-se e convertei-vos ao Senhor, porque a qualquer instante a Bíblia diz que o Senhor castigará em breve os que não se arrependerem. Aqui no início diz, o tema é quem é honesto tem sido perseguido todos os dias, mas a vontade de Deus é que a gente sofra, é que a gente passe por essa aflição confiando em Deus, permanecendo em Deus, nos protegendo, porque a qualquer instante Ele vai liberar a bênção e alertando as pessoas que se arrependam enquanto é tempo. Pai, em nome de Jesus,
que essa palavra encontre guarida nos corações, que traga arrependimento e fortaleça os que já estão no Senhor, os que já estão na presença do Senhor, para continuarem ministrando aos corações dos necessitados e daqueles que estão promovendo injustiça no nosso país e no mundo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.